Pessoal, nós estamos aqui para nossa aulinha com a nossa ficha de correção do nono ano, né? Então a gente tem aí que é a quarta quinzena, terceiro ciclo, né? Nós vamos fazer então a correção dessas atividades, a leitura dessa ficha, né? E responder comentando aí. Objeto de conhecimento: problemas envolvendo medidas de grandezas, cálculos de volumes de blocos retangulares, utilizando medidas convencionais. Então, medidas de grandeza, né? A gente fala do sistema internacional. O que é esse sistema internacional, galera? É o sistema existente para o metro, para o centímetro, para o quilômetro, para o hectômetro, decímetro e assim por diante, né? Centímetro. Aqui embaixo, em 1960 surgiu esse sistema, que era a padronização, porque anteriormente era braça, polegada, né? Passos, palmo e um monte de medidas que eram utilizadas. Então aqui a gente tem uma tabelinha, né? Onde a gente tem quilômetros. Eu tenho 10 elevado ao cubo. O que é 10 elevado ao cubo? Vocês viram na potência de base 10, que é 10 vezes 10 vezes 10, não é? Que é 1000. Aqui, ó. 10 elevado ao quadrado, que é 10 vezes 10, que é 100. 10 elevado a ele mesmo, né? A um só, né? Ou só 10. E aqui, 1 metro. E aqui a gente tem, ó, o decímetro. O que eu teria? Eu teria 10 elevado a menos 1. Porque eu teria voltando para a esquerda, né? E a centímetro, 10 elevado a menos 2. E milímetro, 10 elevado a menos 3. Então na tabela nós temos os múltiplos e os submúltiplos, né? Aí ele fala para nós que a sua base é sempre 10 e que o que altera é o expoente, né? Então você tem aqui, primeiro, vamos ver na tabela 1, prefixo da nomenclatura, da deca, potência de base 10. Então o que eu tenho? Eu tenho um decâmetro, né? H, hecto, então hectômetro. K, quilo, quilograma, né? 10 elevado ao cubo. E a gente tem essas medidas para metro também, né? Que a gente viu que é o quilômetro, que é bem semelhante, né? Então tá. Nessa tabelinha amarela, a gente consegue ver aqui, ó, uma regra prática para a gente efetuar algumas conversões de medidas, observando essa reta. Olha aí para você ver. De quilômetro para hectômetro, aqui por cima, voltando, você tem vezes 10, ó. Vezes 10, depois de hectômetro para decâmetro, vezes 10, de decâmetro para metro, vezes 10, de metro para decímetro, vezes 10, de decímetro para centímetro, vezes 10, e assim vai. Quando chega lá no milímetro, que você quer voltar para centímetro, aí é dividindo. Ó, o milímetro divide por centímetro, que divide por decímetro, por metro, por decâmetro, por hectômetro e por quilômetro. Então aqui a gente tem um exemplo, dá uma olhadinha no exemplo 1 que a gente tem aqui na nossa ficha. Converta 2 km para 2 metros. Então peraí, 2 km é igual a 20 hectômetros. Estou voltando à tabela, que é igual a 200 decâmetros, que é igual a 2.000 metros. Ou então você pode lembrar direto, né? Como assim, professor? Fazer direto como assim? Uai, eu sei que 1 km é igual a quê? É igual a 1.000 metros, não é? Então se eu tenho 2 km, então tem 2 vezes 1.000 metros, não é? Que é igual a 2.000, né? Então você pode usar essa lógica aí também, tá certo? Qual o exemplo 2? Converta 5 centímetros para metro. Pera aí, 1 metro é quantos centímetros? 1 metro é 100 centímetros. Aqui eu tenho que fazer o contrário. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os 5 centímetros, né? Vou pegar aqui os 5. Vou pegar os 5 que tá ali e vou dividir por 100, né? E isso aqui é igual a 0,5, né? E a gente vai fazendo isso daí, tá certo? Então tá. Ali ele usou só o centímetros para metros, né? Isso mesmo. Então, ok. Transforma, aí a gente vai para nossas atividades, né? Que é a parte boa da nossa ficha. Atividade: transforma as medidas a seguir. 3 metros em centímetro. Galera, pera aí, ué. Eu sei que 3 metros é uma medida convencional. 3 vai continuar sendo 3. Mas o centímetro eu sei que é o que? 100 metros, não é? Então 3 vezes 100, que é igual a
300, né? Eu vou colocar a unidade de medida. 300 o que? Centímetro. Aí eu tenho agora 120 metros em quilômetros. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou pegar os 120, turma. 120 e vou dividir. É quilômetro? O quilômetro é quantos metros? Ah, 1000. Então 1000. Então isso é igual a quanto? Isso é igual a 0,12 o que? Qual foi a conversão? Quilômetros, né? 5,4 quilômetros em metro. Esses problemas são tão fáceis que eu nem estou acreditando, né? O que eu vou ter que fazer? Pegar os 5,4 vezes 1000, né? Então isso aqui é igual a 5.400, né? Olha aqui para você ver nesse exercício. Associe cada item da coluna direita com os itens da coluna esquerda. Lembrando que só é possível somar valores que estão nas mesmas unidades de medida. O que é essa unidade? Isso aqui, galera, ó. Tá aqui, ó, quilômetro. E aqui tá metro. Eu tenho que transformar para ficar tudo metro ou tudo quilômetro, né? Então tá. Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar esse quilômetro aí. Primeiro, eu sei que... Vou colocar aqui na frente, tá, gente? Espero que entendam. Então aqui, ó, 3,6. E eu quero transformar esse quilômetro, então eu vou pegar isso e multiplicar por 1000, né? Então isso aqui é igual a quanto? É igual a 3.600. Mais, né, que eu já tinha lá, né? O que eu já tinha, turma? Eu tinha 450, né? Então isso aqui é igual, né? Isso aqui é igual a quanto? 4.050, né? Então já tem aí uma das medidas. Beleza, vamos fazer a de baixo aqui. O que a gente tem na de baixo? Vamos olhar. Eu tenho 6,8 hectômetro, né? E 0,34 decâmetro, né? Esse aqui, ou você passa tudo para hectômetro, que eu acho que vai ficar mais difícil, ou você passa tudo para... Ou você pode também colocar tudo em metro, você escolhe. Você pode colocar em hectômetro tudo, ou decâmetro tudo, ou em metro tudo. Então tá, o que eu tenho que fazer? Primeiro, quando eu pego 6,8 hectômetro e transformo para metro, eu vou multiplicar isso aí por 100, não é? Então isso aí vai dar 680, não é? 680 metros. Concorda? Beleza. Só que aqui eu observo que está subtraindo, não é, gente? Ela está subtraindo por 0,34 decâmetro. E eu quero transformar isso para metros, né? Então eu divido por quem? Eu divido por 10, não é? Então o que vai ter? Então vou ter 3,4, na verdade, 3,4, né? Metros. E quando eu faço a subtração, eu vou ter então 676, né? 676,6 metros. Mas espera lá, eu posso deixar em metros? Pode. Mas eu posso deixar também qualquer uma das outras medidas? Posso. O que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar isso aqui por... Deixa eu ver aqui. Eu posso, na verdade, multiplicar isso aqui por 10 e transformar para decímetro, né? Se eu multiplicar isso aqui por 10, eu vou colocar aqui, ó, vezes 10, vai dar decímetro, tá? Então, beleza. Mas vai dar quanto? Vai dar 6.766, não é? Ó, eu coloquei um N aqui. Que louco. Então 6.776. Aí eu coloco a unidade de medida, né? Que eu tenho que colocar, né? DM, né? Tranquilo. Ok. Na segunda eu tenho 16 decímetro. 5 mais 54,6 centímetros. Mais 200 milímetros. Aí fala, ih, ferrou, professor. Tanta coiseira, né? Vamos colocar tudo em metro. Depois a gente faz a conversão. Então vamos lá. Primeiro, quando eu faço a conversão de 16 decímetro para metro, vai ficar 1,6, porque eu divido, né? 1,6. Vou colocar em vermelho, né? Para a gente ficar filé na fita. Então dou 1,6, né? Concordam, né? 1,6 o que? Metros. Mais, né? Mais 0, o que? 0, aí eu tenho 54,6. Mas aí o que eu faço? Eu divido isso aí por 100, né? Então eu tenho o que? 0,54
546. Pessoal, eu estou fazendo aqui porque eu já fiz, né? Agora você tem que olhar a tabela para você entender essas conversões. O que está sendo feito, tá? Mas aí eu tenho o que também? 200 milímetros. Eu quero transformar para metros. Então o que eu faço aqui? Divido porque onde que está milímetro? Tá lá na ponta, né? Quantas casinhas eu vou ter que andar? 3 casinhas até chegar em metro. Então eu vou dividir por 10 vezes 10 vezes 10 dão 1000, né? Isso aí então vão dar 0,2 metros. Ok, o que eu faço agora? Agora eu somo toda essa conjunto, né, de peças aí. Eu vou somar todas essas peças. Então vai ficar 2,346 metros, né? Mas aí eu posso deixar em metro? Pode. Mas eu posso passar para milímetro? Posso também. Então o que eu faço? Para passar para milímetro é só multiplicar por 1000. Então se eu tinha 2.343, eu vou ter só 2.346 milímetros. Prontinho. Aí como que vai ficar esse arranjo aí, né? Aí você marca aí as suas opções, né? Vamos ver o que ele pediu. Nessas condições, a associação correta será qual? Só essa aqui, não é? Que a gente vai fazer agora. Só a letra D, né? E marco com X. Só que eu vou colocar em vermelho, né? Para nós ficar bonito. Então tá. Continuando aqui. A gente continua com a nossa ficha, né? A nossa ficha saiu da página aqui, mas eu tô colocando de novo, tá, gente? Eu cliquei no botão errado aqui. Preciso colocar 3 voltas de arame farpado em volta de uma chácara retangular que mede 0,6 km de medida de frente, tá aqui frente, né? Frente é frente. De largura, né, que é 0,5, e de medida de fundo, que é o comprimento. Então nessas condições, quantos metros de arame farpado vou comprar? Como que a gente vai fazer essa resolução aqui, gente? É muito simples, não é? Primeiro, o que eu vou calcular aqui? Uma coisa muito conhecida nossa, que é o perímetro, né? Então a gente calcula aqui o perímetro, né? Deixa eu colocar colorido porque não tá ficando. Então vou calcular o perímetro. Perímetro é o que? Não é a somatória de todos os lados? Ah, então tá. Então o perímetro é igual. Só que eu tenho que lembrar o que? Que tem o que? 2 lados, né? 2 vezes. Vou colocar aqui já bonitinho, né, no parênteses, né? O que eu tenho lá? As medidas do lado. Primeiro 0,6. E lá dentro eu tenho o que? Mais 0,5. Pronto. Isso aqui é o tamanho do lote, é o perímetro. Tá? Ele é um retângulo, tá, gente? Então por isso que essas medidas são 2 vezes. Porque ele tem os lados paralelos, né? Com medidas diferentes entre os dois paralelos. Então tá. Cheguei nessa conclusão, o que eu faço? Só multiplico, né? Então tem 0,6 mais 0,5 dão 0,11, né, se não me engano, né? Então vezes 2, e isso aí então dá 2,2, né? Então 2,2. Então o que? Quilômetros, né? Porque está em quilômetros. Tranquilo, acabou? Não acabou. Por quê? Eu preciso de transformar isso para metros, não é? Então o que eu tenho? 1 quilômetro é igual a quantos metros? É 1000, não é? Então o que eu vou pegar isso aqui vezes 1000, que é igual, né? Agora eu vou colocar, né? 2200, né? Achei a medida. Metro, achei a medida do que? De uma volta, né? De uma cerca. Só que ele falou o seguinte, que a gente tem que dar quantas voltas? Tem que dar 3 voltas, não é? Então o que eu vou pegar isso aqui vezes 3. Opa. Pega aqui, né? Vezes 3. Então tá, quando eu pego isso aqui vezes 3, então logicamente eu vou ter agora 6.600, né? 6.600. Tranquilo, aí eu venho aqui dentro da minha opção, né? TUF, vou lá e marco. Só que aí eu coloco colorido pra gente mostrar que a gente marcou isso aqui, né? Então tá, até aí tá tudo beleza, né? Tudo tranquilo, tudo muito bonito. Um byte frequentemente é confundido com bit. É um dos tipos de dados integrais em computação. É usado com frequência para especificar o tamanho ou quantidade da memória ou da capacidade de armazenamento de um computador, independentemente do tipo de dados armazenados. A codificação padronizada de byte foi definida como sendo 8 bits.
né? Então tá. De acordo com o texto, se um determinado arquivo tem o tamanho de 1600 bits, então é correto afirmar que ele terá equivalente a esse aqui. É muito fácil, né, gente? O que eu tenho que fazer aqui, gente? Se eu tenho 1600 bits e eu falei que cada byte é definido como um bits que tem 8, então é só eu pegar 1600 e dividir por 8, não é? Então a minha resposta aqui vai ser isso aqui, né? Eu vou pegar aqui, ó, 1600 e vou fazer dividido por 8. E isso aqui é igual a quanto, gente? 200, não é? Isso aqui é igual a 200, né? Cadê o 2? Ah, apareceu lá no canto. Eu tô aqui caçando. É igual 200, né? Eu não sei o que aconteceu, mas o 200 foi lá pro canto, né? Então a gente vai aceitar, né? Vamos deixar ele lá. Ah, agora deu certo aí pra você ver. Então isso é igual a 200. Aí você vai vir aqui e vai marcar a opção correta, né? Falar, professor, eu sabia disso aí, que isso aqui é muito fácil. Pronto, 200 bits, né? Então tá. Vamos pro 5, né? Isso aqui é ruim que tem uns textos muito grandes, né, pra gente ler, né? A cada conjunto de 8 bits dando o nome de bytes. Isso ocorre porque geralmente os computadores são idealizados para armazenar instruções em múltiplos de bits, que foram chamados de bytes. As unidades maiores são todas múltiplas do byte, como kilobyte ou kilobit. É importante entender que, embora o prefixo quilo signifique 1000, o termo kilobyte é o símbolo KB, que tem sido usado na área de computação para referir a 1024 vezes 2 elevado à décima bytes, que é pouco maior do que 1000, que é 10 vezes 10 elevado ao cubo, né? Bytes. Consequentemente, a partir daí a contagem normalmente é feita em relação a 1024, ou seja, um kbyte ou kilobyte corresponde a 1024 bytes, e assim por diante. Então o que ele diz para nós? Nessas condições podemos dizer que 20 terabytes equivale a quê? Pera aí, gente. Então o que eu tenho que fazer com isso aqui? Tá desconfigurado, ó, tudo desconfigurado aqui, né? Vamos diminuir isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Opa, o que eu fiz aqui? Pronto. Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou marcar a opção correta, né? Eu vou marcar a opção correta nisso aqui, né? Deixa eu ver se vai dar certo. Aí, agora deu certo, né? Faltou o B, né? Mas faltou o B. Vou colocar aqui. Vixe, não, vou deixar desse jeito mesmo. Isso tá dando problema, né? Aí deu certo. Então, nessas condições, podemos dizer que 20 terabytes é igual a quê? Pera aí, eu vou pegar isso aqui, ó, 1024 e multiplicar por quem? Vou multiplicar isso aqui por 20, né? Então, logicamente, a minha letra D é a opção correta, né? Deixa eu colocar aqui em vermelhinho. Então tá, né? Tá tudo muito bonito, tudo muito legal. E a gente vai caminhando aqui com a nossa lista, né? Que tem muitos exercícios hoje, né? Então tá. Na nossa lista agora nós temos o exercício 6, né? O 6, o que ele diz para nós? A tabela abaixo mostra as distâncias de alguns planetas em relação ao Sol. É uma escala para possível representação em uma folha ou página de um livro. Note que algumas distâncias em escala foram representadas por x e y. Então você tem, ó, o planeta, a distância média ao Sol, distância do Sol em escala de 1 centímetro, em milhões, né? Aí tá lá Mercúrio, 57.910.000. Arredondou, né? Fez um cambalacho, ficou 5,796 aproximado, né? Vênus, 108.200.000, ficou 10,82, aproximou de 11, que é a quantidade, se a quantidadezinha, né, de casas, né? Então agora ficou a Terra, ó, 149,600. Para mim arredondar isso aqui vai dar o que? 149, então vai dar 15, né? E também ficou lá o Marte, que é 227,940 milhões, né? Então isso aqui é muito simples, gente, é só arredondar. Então a gente está aqui, a gente arredonda para o que está mais perto, tá certo?
Então você acompanha a tabela, olha lá, acompanha a tabela, né? Qual que seriam os próximos da tabela? 14, 15, né? Então tá. Agora a gente chega numa parte aqui bacana, né? Onde diz assim para nós. É o exercício, primeiro tem explicaçãozinha, né? Medidas de tendência central, média, mediana e moda. Média simples. Então você tem x1, x2, x3 e a diversidade de x sobre n, onde n é o número de dados, onde MA é a média e os x é os valores dos termos, né? Então ele tem um exemplo aí, né? No jogo, os placares são um jogo 2-1, então foi 3 gols. O segundo jogo 1-0, mais um gol. Terceiro jogo 3-1, 4 gols. Então você vai pontuando essas quantidades. Depois você divide pela quantidade de jogos e tem 2, gols por partida, né? Então eu sei que a galera aí entende disso aí, né? Então tá. Você vai ler isso daí, né? Tem a formulazinha aqui também, né? Média aritmética ponderada, né? Que é a que a gente utiliza nas notas de vocês, né? Na prova. É também uma média aritmética. Na medida aritmética ponderada é calculada fazendo-se o somatório das multiplicações de cada elemento pelo número de vezes que ele aparece na pesquisa. Depois encontra-se a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos, né? Então você faz duas coisas, né? A mais. Você tem um valor e depois você vai contar esse valor para depois dividir pela quantidade de etapas, né? Então tá. Acho que no exercício você vai entender melhor. Então a gente tem aí, né? Um exemplo. Considerando os valores na tabela, você tem número de peças 18, altura em centímetro 10, número de peças 7, altura 13, depois 9 peças, altura 8 centímetros, 16 peças 4,5. O que a gente fez? Ele calculou aqui, né, a média aritmética, né, disso aqui, onde você tem 10, 7, olha lá, primeiro 18 peças que tem altura de 10 centímetros, relacionando os dois valores, 18 e 10 está aqui na nossa planilhinha aqui, né? Eu risquei. E depois você tem 7 e 13, depois você tem 8 e 9, depois você tem 4,5 e 16, beleza? Tranquilo. Mas depois você dividiu isso por quem? Pelo número de peças que está embaixo, tá certo? Então você tem 8,3 centímetros, que é a média dessa marcação. Então tá. Tirando isso, tá tudo beleza, né? Aí o exercício 7, o que ele diz para nós? Fala assim, ó. A distribuição de frequência das notas dos alunos de uma classe em uma certa disciplina é dada a seguir. Aí tem o número de alunos, né? 16, né? Aí depois temos a média, né? Também dos alunos. Aí de acordo com esse texto determine a média aritmética dessa turma. Como é que a gente vai fazer essa bagaça, gente? Olha lá, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar aqui, vou colocar em vermelho. A gente vai calcular, ele só pediu para nós fazer a média aritmética, não foi? Então eu vou colocar aqui, né? Média aritmética, né? É igual. Vou colocar uma fraçãozinha aqui para representar, né? Alt mais. Cadê? Alt mais. Vou achar aqui, né? Pronto. E vou jogar ela aqui para nós. Aí o que a gente tem? Primeiro, eu tenho 5. Cadê? Ah, então tá. 2 e 2, né? Eu vou pegar esse valor aqui. Então tenho 2 vezes 2. Vou colocar ponto, tá? Espero que você entenda. Aí depois eu tenho mais, né? Que é a outra média. Mais 3 e 4, né? 3 vezes 4. Observa que eu estou subindo, pegando os valores aqui, tá, gente? Aí depois eu tenho 4 e 3. Observa que eu estou usando a linha de baixo e a linha de cima. Entre as médias 4, entre 6 e 2. Entre 6 e 0, tá? Abaixo de 6 até na linha 0 do eixo. Então tá, mais, né? Eu vou colocar aqui mais de novo. Agora o que eu tenho? Eu já coloquei 3 vezes 4. Beleza, agora eu tenho 4 vezes 3, né? Que tá aqui no segundo ponto. Aí depois mais de novo, né? Não é complicado, a gente tem que tentar entender, né? Mais. Aí depois eu tenho 5 e 5. Vezes 5, não é? E tenho lá outro mais. Mais. Aí depois eu tenho 6 e 10, ó.
porque tá aqui 6 e 10, estou pegando as pontas, 6 vezes 10, tranquilo, mais, né? Aí depois eu tenho 7 e 8, né, perdão, 7 e 8, e depois eu tenho mais, que é o 6 e 8, ou 8 e 6, né, 6 e 8 é a mesma coisa, mais o último, que é 2 e 9, que é o pontinho lá do final, 2 vezes 9, né? Tá bem, tranquilo, né? E agora, o que tem isso aqui? Só que isso está sobre, vou acertar isso aqui, está sobre 2 mais, vamos lá, 2 mais 4, não é? 2 mais 4, depois mais 3, depois mais 5, depois mais 10, depois mais 8, depois mais 6 e depois o último número, que é 2. Tranquilo? Tranquilo. Agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar esse negócio aí tudinho, né? De cima, né? Que tá aí. Vou colocar um sinal de igual aqui. Aí ela tem 2 vezes 2, 4. Depois 3 vezes 4, 12. Quando a gente multiplica isso aqui tudo, eu vou colocar aqui já, porque eu já fiz, né? Fiz aqui antes. Quando você multiplica aqui em cima tudo, você tem 235. Não é? 235 sobre, quando você soma aqui embaixo tudo, você tem 40, não é? Então tá. Agora o que eu tenho mais? Pronto, né? Até aqui tá ok, beleza. Agora eu vou fazer essa divisão. 235 por 40 dá 5,875, não é? Aí a gente vem aqui na nossa opção, né? E marca um X bem bonito e bem certinho, né? Então é isso aí, gente. Vamos para o exercício 8. Aí tem uma explicaçãozinha, né? Modo é o valor ou característica mais frequente de um conjunto, ou seja, é o dado que mais aparece na pesquisa. Na atividade 7, a moda das notas da turma é 6, porque é a nota que tem maior frequência. Mediana é o valor que divide um conjunto numérico ordenado ao meio, ou seja, em um conjunto organizado de ordem crescente ou decrescente, o valor da mediana é aquele que divide o conjunto exatamente ao meio ou o valor central. Exemplo, em uma turma de pós-graduação com 9 alunos, as suas idades foram 32, 33, 26, 21, 44, 52, 32, 20 e 32. Vamos ver o que ele coloca para nós de exemplo, né? Para encontrar a mediana das idades dessa turma, devemos organizar a lista de idades em ordem crescente. Então ficou 20, 26, 31, 32, 32, 32, 33, 44, 55. Observe que o 32 é o quinto, à sua direita. Existem outras 4 idades, assim como a esquerda. Então logo eu tenho que a mediana, né, é 32, que é a idade dos alunos da turma, que é a mediana, que está no meio, né? Se a lista ordenada possuir um número n de par, uma quantidade x que a gente não conhece, para encontrar a mediana devemos encontrar os dois valores centrais, que é xn sobre 2 e o xn sobre 2 mais 1 da lista, somá-los e dividir por 2, né? É bem complicado isso aqui, né, gente? Tem que... É uma pena a gente não estar na sala de aula para fazer essas contas. Aqui a gente tem a formulazinha da mediana, né? Então ele colocou ali a quantidade de números, né? Exemplo, na questão 7, as notas dos alunos escritas de forma ordenada foram 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7. Aí você tem a representação, né? Depois você lê aí, colocou ali que, portanto, a mediana seria 6, né? Então tá, mas ali ele coloca aqui nessa parte 6, porque lá em cima ele coloca 5,875, que é um valor aproximado, tá? Lá naquela resposta é valor aproximado. Então tá, vamos pro 8, exercício 8, né? O que fala no 8 aí?
A tabela abaixo mostra os valores dos condomínios pagos pelos apartamentos em um complexo residencial situado em uma determinada área da capital. 5 kitnet de 150, 6 quartos de 200, 9 é quantidade, né? 9 de 250, 10 de 300, 6 de 400 e 4 de 700. Com base nessa tabela, determine a média aritmética e mediana e a moda desses valores cobrados pelo condomínio, né? A gente vai fazer isso aqui, né, gente? Então agora ele quer o que? Ele quer mais conta, né? Então vamos começar. Média aritmética, né? É igual. Vou colocar aqui um igual. Eu já vou abrir aqui Alt mais para a gente jogar a nossa expressãozinha, nosso valor da fração e começarmos então. Então o que a gente tem? A gente tem 5 apartamentos, né? 5 apartamentos de quanto? De 150. Beleza, mais o que? Mais 6 apartamentos de 200. Mais 9 apartamentos de 250. Mais 10 apartamentos de 300. E a gente tem o que? Mais 6 apartamentos de 400. E temos mais 4 apartamentos de 700. Beleza, essa parte de cima foi moleza, né? Mamão com açúcar, não foi? Mas aí beleza. Embaixo o que eu tenho? Eu tenho as duas suítes, né? Aí eu tenho o que mais? A cobertura. Aí eu vou organizar isso aqui, né, agora. Então vamos lá. Aqui embaixo eu tenho, vamos colocar 2 mais 2 não é 5, né, gente? Perdão, tô confundindo. 5 mais 6, né? Mais 6 é os números que estão naquela tabela, naquela coluna. Mais 9 mais 10 mais 6 de novo, né? Depois o mais 4. Agora eu já consigo calcular, não é? Então aqui é igual. Agora eu vou fazer, né? 5 vezes 150 mais 6 vezes 200. E quando a gente faz essa conta aqui todinha, isso aqui dá 12.400, tá? Então eu já vou colocar porque eu já fiz. 12.400. Ah, mas eu tenho que colocar isso aqui em fração, né? Desculpa aqui o jeito que eu coloquei aqui. Fiz na caneta aqui na folha, né? Então aqui vão dar 12.400. Então 12.400. Ok, sobre quem? Eu vou dividir isso aqui sobre quem? Eu vou dividir sobre 40, né? Porque é a somatória disso aqui tudinho, né? Então vou somar isso aqui, né? Sobre 40, né? Agora é só eu fazer esse cálculo aqui, né? Então isso aqui é igual. Aí eu tenho que 310, né? 310,00. Então achei aqui um valor. Beleza, mas isso aqui é o que? A média aritmética. Então tá. Agora ele quer o que? Ele quer a mediana. Então a mediana eu posso pegar esses dois valores do meio aqui, tá, gente? Ó, o 250 e o 300. Deixa eu colocar aqui para nós fazer a mediana. Desculpem. Mediana eu vou colocar ME, tá? Vou colocar igual. Alt mais. Vamos lá para mediana para a gente entender como funciona essa mediana, essa danada, né? Então vou pegar aqui. Lá na nossa ficha ele dá x é igual a n sobre 2, né? Então aqui não precisa da gente fazer isso. Eu posso pegar simplesmente esse valor que a gente tem, que é 250, tá? 250 e vou colocar aqui mais, né? Aí o que eu tenho? O outro valor que está no meio, gente, observa que é lá o 9 e o 10, que é os valores mais altos que tem, tá? Que está no meio, mais 300. E isso dividido por quem, gente? Dividido pela quantidade de valores que eu peguei. Quantos valores que eu peguei? 2. Foram só os 2, não foram? Então isso aqui é igual. Agora eu tenho 250 mais 300. Isso aqui é igual a 500 e... Eu vou colocar aqui Alt mais para colocar a nossa
tabelinha para ficar bonito, né? Então isso aqui é igual a 550, né? 550 dividido por 2. Então tá, dividir isso aqui por 2, vou colocar aqui o sinal da igualdade. Isso é igual a 275, tá? Vou colocar esses zerinhos aqui para ficar bacana, a gente tá falando de dinheiro, né? Então tá. Agora ele fala da moda, né? O que seria essa moda, né? Moda é o valor ou a característica que aparece com a maior frequência, né? Então beleza, qual que é a moda que aparece aqui com maior frequência? Ali eu tenho 700, 400, 300, 250, 200, 150. Mas quantas vezes apareceu o 300? Olha aqui, ó, 10 vezes, não é? Então a minha moda aqui, então vou colocar, né? Vou escrever moda é igual a 300. Por quê? Porque é que mais apareceu, não é? Então tá. Eu espero que você esteja entendendo, tá? Vamos aqui para o outro. O outro diz assim: após a aplicação de uma prova de matemática em uma turma de ensino médio com 30 estudantes, o professor organizou os resultados conforme a tabela a seguir. 5 alunos tirou 30, 10 alunos tirou 60, 7 alunos tirou 80 e 8 alunos tirou 95. Ó, quase igual a nossa sala, hein? A nota média, aritmética, mediana e a moda dos resultados dessa prova de matemática foram. E aí, gente? A moda tá de cara aí, né? A quantidade maior que mais aparece. Então vamos lá. Primeiro, vamos calcular a média aritmética, né? A média aritmética. Eu vou colocar aqui é igual, né? Alt mais. Vou apresentar aqui na forma fracionária. Então vamos colocar aí a nota desses meninos, né? Então primeiro o que eu tenho? 5 alunos tirou 30. Então vou colocar 30 vezes 5. Mais quem? Depois 10 alunos, né? 30 vezes 5, é isso mesmo. Depois 10 alunos tirou 60. Então mais 10 vezes 60. Mais, e depois mais 7 alunos tirou, então 7 vezes 80. Mais, agora ficou o que? Só o 8 aluno que tirou 95. Beleza? Beleza, essa primeira parte é dado, não é? Agora aqui embaixo o que eu vou colocar, gente? Eu vou colocar os números de estudante. Primeiro foi 5, depois foi 10, depois foi 8 e depois foi 7, não é? Então tá. Agora o que eu vou fazer, turma? Agora eu vou fazer as multiplicações, né? 30 vezes 5, 150 e tal. Só que aqui eu não coloquei, eu coloquei 30, mas aqui na verdade você pode colocar 1,0, tá? Porque eu tô falando de nota, não vai te dar essa nota, opa, aqui não. Não vai dar essa nota em forma de números inteiros, ela vai vir só em decimal, né? A notinha de vocês, 9, alguma coisa, 8, alguma coisa. E quando a gente faz esse cálculo aqui, isso aqui dá 207. Então, 207. Por que você está falando, professor? Porque eu já fiz, né? Mas, então, como eu já fiz aqui, vou colocar a representação. Então, aqui dá 207 sobre o que? 10 mais 5, 15. Aí com 8, 23. Com 7, 30. Que é a quantidade dos alunos, não é? Então isso aqui agora é igual. Aí eu divido 207 por 30. Ó, então a média mais ou menos de nota dos alunos foi 69. Então tá bom, né? Os alunos tá até mais ou menos. Então tá. Agora beleza. O que eu preciso mais aqui? O que a gente tem mais? Ele precisa também de achar a moda, né? E também a mediana, né? Que seria essa mediana? Mediana eu tenho o que? 30 dos alunos, não é? Sim, não é, pessoal? Então vamos lá. Então vou colocar quantos alunos que eu tenho? Eu tenho aí 30 alunos, não é? Então por que eu coloco 30 alunos aí? Porque eu tenho lá 5 estudantes com 30, 10 estudantes com 60, 7 estudantes com 80 e 8 estudantes com
9,5. Então, portanto, 30 sendo um número par, eu vou pegar esse 30 e dividir por 2. Porque aí eu posso concluir que a nota da mediana é dada por 6 mais 8 dividido por 2. Então o que eu teria? 6 com 8, 14 dividido por 2, 7. É certo? Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar em letras. Portanto, sendo 30, né, um número par, né, nós temos, então, vou colocar aqui em fração para ficar bonitinho, né? Então nós temos, deixa eu subir aqui um pouquinho. Então nós temos 30 sobre 2. 30 sobre 2. Beleza. Que é igual, né? Quando a gente faz isso aqui, a gente já sabe que é 15, né? Então tá. Mas pode concluir que a média é dada por quem? O que eu tinha? Eu tinha lá 6 e 8, que é as que estão no meio aqui, ó. 6 e 8, tá certo? Então vou pegar lá, ó. 6 e 8. Então vai ficar assim, ó. Vou abrir aqui, vou colocar 6 mais 8. Fecha aqui o parênteses. Isso aqui é igual a 14, né? É igual. Aí eu vou colocar isso aqui já dividindo por 2, tá? Dividindo por 2. Então que isso aqui é igual a 14 dividido por 2, que é igual a 7, né? Como é nota, eu vou colocar vírgula e um zerinho. Beleza, a moda eu nem preciso falar, né? Porque aqui a moda o que? É a maioria, não é? Então se é a maioria, então vou colocar aqui embaixo, né? A moda, vou colocar em vermelho para ficar bonito, né? A moda é igual a 6. Pessoal, e aqui a gente termina então a nossa ficha, né? E a nossa aula, né? Então, fiquem com Deus, fiquem em casa. Um grande abraço. Tchau.